Olá a todos, meu nome é Rodrigo Azevedo. As unidades de terapia intensiva, elas surgem como locais para suporte de vida a pacientes graves. E no âmbito dessa questão, os primórdios da unidade de terapia intensiva se deu pelo próprio suporte ventilatório durante as epidemias de poliomielite, principalmente na região escandinava. Esse suporte ventilatório tem avançado bastante ao longo dos últimos anos. E a ideia, então, de que se consiga fornecer um suporte à ventilação do paciente, à respiração do paciente, que consiga com que esse paciente recupere a sua capacidade de respirar espontaneamente, continua. Muitas estratégias foram boladas ao longo desses últimos anos e muita coisa nova está em pesquisa e por ser aplicado nos próximos anos. É sobre esse tema que nós vamos discutir hoje no Hot Topics em Critical Care, aqui da UTI do Hospital São Domingos. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o Dr. Iago Bastos, que é médico intensivista da UTI do Hospital São Domingos. Dr. Iago, muito obrigado. Olá a todos, eu sou Iago Souza Bastos, sou médico intensivista, titulado pela MIB, e com muito orgulho diarista da unidade de terapia intensiva aqui do Hospital São Domingos, em São Luís do Maranhão. O nosso objetivo hoje é falar sobre ventilação mecânica protetora, para além de PIP, platô e volume corrente. Não tenho nenhum tipo de conflito de interesse durante a apresentação dessa conferência e nós vamos iniciar falando um pouco do histórico, né? A ventilação mecânica ela vem evoluindo muito desde os primeiros surtos de pólio e o principal desafio de manejo terapêutico até hoje, do ponto de vista de ventilação mecânica, acaba sendo o manejo de pacientes com formas graves de síndrome do desconforto respiratório agudo. Ainda hoje, é o protótipo de desafio na beira do leito para manejo desse tipo de paciente. A história da própria ventilação mecânica ao longo dos anos, ela se confunde com a própria história da SARA. E cada vez mais nós temos nos preocupados em ventilar de forma protetora esses pacientes. Dentro desse conceito de ofertar uma ventilação mecânica protetora, ou seja, não lesar ainda mais um pulmão já lesado, os conceitos de VIL, de lesão pulmonar induzida pela ventilação, e de biotrauma já são uma realidade prática. Esses parâmetros protetores ditos convencionais já não são mais suficientes para atender essa demanda da ventilação mecânica protetiva. Falando um pouco sobre qual é o papel da estratégia ventilatória dentro da unidade de terapia intensiva, de forma muito simplista, ela se divide em duas funções: garantir oxigenação e ventilação adequados. Ou seja, colocar o oxigênio para dentro e ajudar o organismo a eliminar CO2 de acordo com a homeostase. Falando um pouco mais sobre a oxigenação, é um processo bem simples do ponto de vista de ventilação mecânica. Para que a gente possa ter oxigenação adequada, nem de fluxo a gente precisa, né? É tanto que isso é visto durante o teste de apneia em pacientes com morte encefálica. Para que a gente possa ter oxigenação adequada, a gente precisa ter uma concentração de oxigênio no ar, a FiO2, e uma pressão média de via aérea. Essa pressão média de via aérea, ela vai levar em consideração a razão expiratória, PIP e a pressão de pico. Desde que a gente consiga ofertar uma concentração de oxigênio adequada no ar que vem sendo ofertado ao paciente e que a gente respeite entre 3 a 5 constantes de tempo, o paciente deve oxigenar de forma adequada. Quando a gente fala de liberação, né, de ventilação, de eliminação de CO2, um pouco mais complexo. Uma série de outros parâmetros que incluem complacência, resistência, volume corrente, volume minuto, gradiente pressórico, relação ins-ex, frequência, acabam sendo determinantes desse processo. Como eu havia falado, dentre as diversas patologias às quais nós somos expostos durante o manejo clínico desses pacientes na UTI, provavelmente a SARA é o protótipo do nosso maior desafio na beira do leito e é aquilo que motiva a maior pesquisa e maior necessidade de desenvolver uma ventilação mecânica de fato protetora. A fisiopatologia da SARA é, de certa forma, bastante conhecida. A gente já tem décadas de evolução dentro do ponto de vista de avaliação de fisiopatologia do processo. Quando a gente tem um dano pulmonar,
e esse dano pulmonar promove a inflamação do alvéolo, do endotélio e do tecido intersticial perialveolar, causando espessamento da membrana com secreção intraalveolar e dificuldade de oxigenação e de liberação de CO2. Essas alterações bioquímicas elas podem ser revertidas de acordo com a estratégia ventilatória e clínica que forem utilizados, mas podem também evoluir para fibrose pulmonar e, em alguns casos, evoluir para o óbito dentro da internação. Talvez a chave para o entendimento de uma ventilação mecânica protetora nos pacientes com SARA seja o entendimento de que a anatomia e a fisiologia do pulmão mudam dentro desse contexto. A gente para de ventilar o pulmão de um adulto e passa a ventilar o que a gente chama de baby lung, ou seja, pulmão de bebê. A parte funcionalmente ativa, que normalmente fica na região ventral do paciente, ela é bastante reduzida, de fato muito semelhante à área de um pulmão de um bebê. A parte média e basal posterior do pulmão acaba sendo tomado por secreção, pela própria gravidade e não disponibilizando esse espaço para a troca gasosa adequada. Ou seja, a gente tem um adulto com demandas de oxigenação de um adulto, com demandas ventilatórias de um adulto, mas com o pulmão de um bebê para ventilar. Daí o extremo desafio diagnóstico. A pandemia da Covid nos permitiu avançar em alguns conhecimentos que antes eram tidos como pétreos, de certa forma. Um deles foi a apresentação fenotípica diferente da SARA em diferentes indivíduos, em diferentes fases da apresentação da doença. E isso foi estudado pela equipe do Dr. Gattinoni, muito bem, documentando que existem dois padrões fenotípicos muito distintos no manejo desses pacientes, com necessidades clínicas diferentes e, principalmente, necessidades ventilatórias diferentes. É o que nós chamamos de pulmão do tipo H e pulmão do tipo L. De um lado, a gente tem um pulmão extremamente duro, pesado, como visto aqui na parte inferior da tela, um pulmão de fato com baby lung, com alterações anatômicas e estruturais importantes, difícil de ventilar, com baixa complacência. Do outro lado, a gente tem um pulmão aparentemente inocente, sem grandes consolidações, mas com uma intensa hipoxemia por distúrbio vascular, principalmente distúrbio vascular associado. E isso ficou muito claro e muito evidente no manejo desses pacientes ao longo da pandemia da Covid-19. Avançando um pouco mais no nosso objetivo, conforme nós fomos ventilando esses pacientes, nós também fomos aprendendo, ou pelo menos tentando, não machucar o pulmão. Nós saímos de estratégia com altas pressões, altos valores de PIP, altos valores de volume corrente para tentar sanar essas dificuldades ventilatórias e de oxigenação, e a gente começou a perceber que esses pacientes morriam mais. E talvez eles morressem mais não pela severidade da doença, mas pela forma inadequada com a qual nós estávamos ventilando. E daí nasceu o conceito de VILI, que é a lesão pulmonar induzida pela própria ventilação mecânica. Essa VILI, ela é muito bem descrita, já hoje através de conceitos como o atelectrauma, o volutrauma, o barotrauma, que culminam com o dano alveolar superposto, piorando a agressão e a evolução desse paciente dentro da unidade. Hoje, a única forma que a gente tem de mensurar de fato se essa ventilação mecânica é protetiva do ponto de vista prático é através da aferição da pressão esofágica, calculando a pressão transpulmonar. E isso é muito evidente, muito claro nos pacientes com formas graves de SARA, com pulmão duro, empedrado, com muito baixa complacência, e nos pacientes obesos, onde a própria caixa torácica, a própria pressão intraabdominal interfere nas pressões. Então, aquilo que a gente acha que é uma pressão de platô, na verdade não é. Aquilo que a gente acha que é uma PIP, na verdade não é. E a gente acaba lesando o paciente sem perceber. Acha que está entregando uma ventilação mecânica protetiva, de livro, com volume corrente adequado, pressão de platô adequada, PIP adequado, mas na verdade a gente não consegue fazer isso porque não enxerga o que de fato acontece dentro daquela dinâmica pulmonar. Essa avaliação de pressão esofágica foge do escopo da aula, mas basicamente ela nos permite calcular algumas pressões diferentes. E a gente não consegue avaliar com o uso simples do ventilador. A gente consegue, através disso, medir com esse catéter a pressão esofagiana,
consegue medir a pressão transpulmonar e a pressão transtorácica. A partir do cálculo desses gradientes, a gente consegue estabelecer os limites seguros de ventilação mecânica transpulmonar, tanto na expiração quanto na expiração, evitando que essa pressão transpulmonar fique negativa na expiração, principalmente nos pacientes obesos, e faça atelectrauma por abertura e fechamento cíclicos desse alvéolo, quanto na expiração, ultrapassando valores acima de 23 que se associam com maior dano alveolar e pulmonar. Como eu falei, ao longo dos anos, os conceitos desses tipos de lesões foram surgindo e foram se compondo. Então, a gente sai do conceito de barotrauma quando a gente tem uma aplicação de uma pressão de via aérea muito alta, ou seja, um platô hoje em dia acima de 30. Partimos para o conceito de volutrauma, quando o volume excessivo, com o fenômeno chamado de Pendeluft, ele aplica maior estresse a esses alvéolos ainda aerados, levando ao maior dano pulmonar. O conceito de atelectrauma, com abertura e fechamento cíclicos desse alvéolo, e a gente traduz isso clinicamente por uma driving pressure maior do que 15, e hoje a gente fala de biotrauma, que é um conjunto dessas alterações induzidas pela própria ventilação mecânica quando aplicada de forma inadequada. E ainda em relação a alguns parâmetros, a PIP talvez seja o mais polêmico de todos. PIP alta, PIP baixa, de que forma a gente vai titular PIP, se vale a pena titular PIP, se é por complacência, se é por curva PV. A gente não tem essa resposta ainda. Mas talvez a melhor resposta para, por exemplo, definir um valor ideal de PIP seja o bom senso, Conforme esse estudo publicado pela equipe também do Dr. Gattinoni, usar valores de PIP muito altos, acima de 10 para uma SARA leve, acima de 12 para uma moderada, acima de 14 para uma SARA grave, sem uma boa justificativa hemodinâmica e ventilatória para isso, seria apenas a aplicação de uma pressão com maior dano pulmonar e sem um benefício de fato, uma vez que a aplicação dessa PIP de forma inadequada e não mensurada só vai comprimir os capilares alveolares e impedir uma adequada troca gasosa. Você abre o pulmão, mas fecha os vasos. Então, você acaba transformando o que era um shunt num espaço morto, 6 por meia dúzia. Então, ainda é tema de debates. A gente não tem um método de avaliação padrão ouro para definir a melhor PIP, além da avaliação e do bom senso na beira do leito. Dentre o que a gente vem conhecendo e estudando de ventilação mecânica, talvez esse seja o estudo mais importante do ponto de vista de impacto de mortalidade dos últimos anos, que é o estudo do professor Amato em relação ao impacto na mortalidade quando esses pacientes com SARA eram submetidos a um regime ventilatório com uma driving pressure maior do que 15. E desde então, a gente passou a adotar uma driving pressure menor do que 15 como padrão ouro de cuidado, sempre que possível, no manejo desses pacientes. Se nós pudéssemos agrupar hoje o que nós temos de melhor evidência no manejo dos pacientes com SARA dentro da UTI, nós teríamos uma bússola, onde a gente teria, rigorosamente, uma ventilação mecânica protetora, com uma pressão de platô inspiratório menor do que 30, um volume corrente entre 4 a 6 ml por quilo de peso predito pela altura, PIP titulada com muito bom senso na beira do leito e uma driving pressure menor do que 15, seguindo o passo a passo, cada degrau. Precisou manejar, do ponto de vista invasivo, esse paciente com SARA moderado ou grave? Sedar o paciente, colocar em ventilação mecânica protetiva, reavaliar a resposta com a troca gasosa, avaliar aumento da PIP, titulação, bloqueador neuromuscular, prona e, em último caso, colocar o paciente em ECMO. Então, fica a pergunta, hoje, com o que a gente faz do ponto de vista de tecnologia na beira do leito, manter uma ventilação protetora basta, deixando uma pressão de platô menor do que 30, um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo de peso predito e um drive pressure menor do que 15, a gente consegue dizer com segurança que esse paciente, respeitando esses 3 parâmetros, tem ventilação mecânica protetora? Hoje a resposta claramente é que não, A nossa estratégia atualmente, na grande maioria das unidades, é trabalhar dentro do que a gente chama de safe zone, ou zona segura da curva PV, evitando sobredistensão, evitando volutrauma,
e evitando manter esse alvéolo abrindo e fechando ciclicamente, o que a gente chamaria de atelectrauma, com esse driving pressure menor do que 15 e uma PIP titulada por pressão transesofagiana, né? Mas isso não é fácil. Quando a gente parte para a avaliação disso na beira do leito, em estudos que fizeram uso da pressão transesofagiana, calculando a pressão transpulmonar expiratória e inspiratória, a gente consegue documentar que manejar um pulmão de um bebê com essa grande quantidade de alvéolos doentes não é suficiente manter esse volume corrente entre 4 a 6, uma driving pressure menor do que 15 ou uma pressão de platô menor do que 30. Outros parâmetros são necessários e já estão disponíveis para avaliação na beira do leito para que a gente possa, de fato, entregar uma ventilação mecânica individualizada. Se nós formos observar, por exemplo, o impacto da driving pressure como forma complementar de avaliação do mechanical power, né, tentando mirar em algum alvo mais específico para, de fato, evitar a vile, a gente consegue documentar que, num pulmão sadio, isso não seria um grande problema. Colocar um paciente no pós-operatório de grande cirurgia abdominal, um paciente com um grande AVC, um politrauma, sem lesão pulmonar, manter ele com uma platô abaixo de 30, um volume corrente de 4 a 6, né, e uma driving pressure menor do que 15, seriam mais do que suficientes para a gente garantir para esse perfil uma ventilação mecânica de fato protetiva, sem muita dificuldade. Em um pulmão doente, com extensa pneumonia, SARA, contusão pulmonar, o que a gente está trabalhando de fato são com alvéolos que estão tentando compensar os alvéolos fechados. É o que a gente chama de fenômeno de Pendeluft. Ou seja, a gente está jogando toda essa pressão e todo esse volume em muito poucas unidades alveolares. E aí, o que a gente vê no ventilador acaba não traduzindo a realidade dentro do alvéolo, a realidade da fisiopatologia. E a gente acaba perpetuando e aumentando o dano pulmonar. Se nós fôssemos observar, por exemplo, nesse estudo publicado, onde foi feito em murinos, né, uma pleuroscopia no manejo da ventilação mecânica deles, a gente consegue identificar aqui à esquerda da tela o que acontece durante a inspiração e a expiração de um pulmão sadio. A gente vê que os alvéolos eles distendem, abrem e quando fecham eles não colapsam, né? Não existe o atelectrauma, a lesão por cisalhamento, por estresse de forças de abertura e fechamento cíclicos. Vejam o que acontece no meio da tela, por exemplo, no pulmão doente. Esse alvéolo, ele abre na inspiração, mas na expiração, mesmo com a PIP setada de forma dita individualizada, esse alvéolo colaba. E essa abertura e fechamento cíclicos desse alvéolo vão promover lesões histológicas que são definitivas, como a gente vê mais à direita da tela, comparando um alvéolo saudável com um alvéolo doente, filtrado, em fase de fibrose. Então, olhar para o ventilador, dizer que a pressão de platô está abaixo de 30, volume corrente adequado e uma PIP titulada, entre aspas, não garante de forma alguma que esse pulmão está sendo ventilado de forma protetora, de forma adequada, né? E essa dinâmica alveolar durante a ventilação mecânica, ela consegue hoje ser classificada, categorizada, né? Nós temos o que a gente chama de pulmão ou alvéolo do tipo 1, é quando a gente tem um alvéolo saudável, um alvéolo em um paciente que não tem dano pulmonar agudo, onde ele vai inspirar e expirar de forma adequada, dentro desses parâmetros protetores de ventilação mecânica, mas sem causar sobredistensão, sem aumentar o estresse e sem promover a abertura e fechamento cíclicos desse alvéolo. A gente tem o chamado alvéolo do tipo 2, ou instável. É quando a gente começa a ter dano pulmonar por abertura e fechamento cíclicos, uma vez que a gente não faz a aferição, naquele momento, da pressão transpulmonar expiratória, achando de fato qual seria a PIP ideal para aquele paciente. E a gente começa a ver no paciente o que a gente chama de fenômeno de Pendeluft, ou seja, a gente começa a sobredistender os alvéolos que ainda estavam saudáveis, abertos, porque a gente não consegue ventilar os alvéolos que estão fechados. O tipo 3 é quando a gente tem de fato o colapso alveolar, os alvéolos que não conseguem abrir e não conseguem fechar de forma adequada, causando o que a gente chama de ventilação inversa. Esse paciente, já numa fase terminal, a gente dificilmente vai conseguir resgatar ele para um alvéolo do tipo 1.
né, para um tipo de ventilação do tipo 1. Esse paciente ele vai acabar invariavelmente evoluindo com fibrose e complicações que podem levá-lo ao óbito nessa internação. E dois conceitos são importantes quando a gente fala em ventilação mecânica protetiva. O primeiro é o conceito de estresse e o segundo o conceito de strain, né, que são conceitos que se relacionam diretamente com a elastância pulmonar. O conceito de estresse é literalmente a força aplicada por aquela área de pressão. Então a gente vai levar em consideração a pressão transpulmonar. É como a gente consegue medir na beira do leito o estresse. E o strain, ele vai levar em consideração a deformação, o nível de deformação que aquelas unidades alveolares vão sofrer, que vai ter relação direta com a complacência. Se a gente for falar hoje em individualização da ventilação mecânica protetora, a gente vai falar em formas objetivas de mensurar e direcionar a ventilação para conseguir obter o mínimo estresse e o strain, o cisalhamento dessas unidades alveolares. E isso pode ser visível na beira do leito, por exemplo, olhando a curva de volume e pressão desse paciente. É o que a gente chama de stress index. Nessa avaliação de stress index, olhando a curva de pressão de forma mais específica no ventilador de pacientes curarizados com SARA, só de olhar o formato da curva, a gente consegue ter um entendimento de como andam a integridade e a abertura e fechamento desses alvéolos. Idealmente, a gente tem essa curva mais íngreme, reta, com stress index de 1. Quando a gente olha essa curva mais côncava, a gente pode inferir que esse paciente tem um stress index maior do que 1. Ou seja, ele tem sobredistensão alveolar. Aquela PIP que eu estou aplicando é excessiva. Eu estou só tensionando o pulmão sem garantir uma abertura adequada das unidades alveolares. Idealmente, eu devo reduzir essa PIP. Quando eu vejo o contrário, mais convexo, essa subida convexa na curva de pressão, a gente entende que esse paciente tem um stress index menor do que 1. Ou seja, durante o processo de inspiração, eu faço a abertura de unidades alveolares que estavam fechadas. E esse paciente, ele mereceria um incremento de PIP para manter esses alvéolos abertos e evitar o fechamento cíclico deles. Ainda mirando em possíveis alvos, a gente consegue documentar, nesse estudo feito em porcos, por exemplo, qual seria o impacto do paciente permanecer em uma ventilação mecânica não protetora. Eu preciso esperar 24, 48 horas, 72 horas para enxergar os efeitos deletérios de uma ventilação não protetora? Não. A gente consegue documentar nesse estudo que 15 horas, com um volume corrente não adequado, com uma driving pressure não adequada, com uma pressão de platô não adequada dentro desse baby lung, 15 horas já são suficientes para estabelecer dano pulmonar permanente, que se não forem revertidos, vão progredir com essa imagem aqui. É o paciente que piora não pela doença, mas por iatrogenia durante o manejo da ventilação mecânica. Poucas horas, então, de ventilação mecânica inadequada são suficientes para mudar completamente o desfecho clínico desses pacientes dentro da unidade. A gente consegue enxergar nesse estudo, né, como eu falei para vocês, a cada 3 horas, esses porcos que estavam em ventilação não protetora, né, ou seja, com um strain mensurado maior do que 2,5, nessa relação de volume corrente e volume expiratório, a cada 3 horas eles faziam uma tomografia ao total de 15 horas. E aqui a gente percebe claramente a evolução catastrófica do dano alveolar progressivo, não pela doença, mas por uma estratégia inadequada de ventilação mecânica. Então, hoje, em que ponto seu paciente com SARA, que está sendo ventilado de forma invasiva, vem piorando nas últimas 24 horas pela doença ou pela forma inadequada com a qual a gente tem ventilado ele? Uma forma de tentar entender e colocar um pouco de luz nisso seria através da avaliação do Mechanical Power. O Mechanical Power, com a equação do movimento, ela leva em consideração todos os aspectos físicos que vão impactar nessa geração de estresse e strain pulmonar. Muito basicamente, nós vamos ter o impacto da dificuldade que a gente vai ter para abrir o pulmão, que seriam as forças resistivas, né, de via aérea, para manter esse pulmão aberto e gerar uma deformidade no pulmão, que seria a complacência, a PIP, que manteria ele aberto, com o componente da frequência respiratória. Então, toda a energia necessária para abrir o pulmão,
deformar, mantê-lo aberto, multiplicado pela frequência respiratória, seria o acúmulo total de energia que a gente está entregando para essas unidades alveolares, né? E isso seria factível, a mensuração ou o entendimento desse conceito do mechanical power, para evitar ou minimizar, pelo menos, a lesão induzida pela ventilação? Aparentemente, sim. Quando a gente leva em consideração o componente elástico, né, da complacência, o componente resistivo do sistema para abrir a via aérea e a PIP, ainda sem levar em consideração a frequência respiratória, né, a gente tem algumas diferenças em relação à modalidade controlada volume e a modalidade controlada pressão, mas que na prática elas conseguem ser dirimidas com fórmulas específicas para o cálculo. Se nós fôssemos destrinchar esses parâmetros, né, frequência respiratória, componente resistivo, componente elástico e PIP, ou seja, qual desses componentes seria o que mais impactaria do ponto de vista de transferência de energia, de mechanical power para esse pulmão? A gente claramente vê aqui que a frequência respiratória e a driving pressure são os dois principais agentes implicados dentro dessa equação do movimento, são os dois principais agentes implicados nessa transferência de energia. Ou seja, quanto maior meu driving pressure e quanto maior a minha frequência respiratória, maior a transferência de energia e, eventualmente, maior vai ser o meu dano pulmonar. Ainda analisando essas variáveis, em outros estudos, a gente consegue documentar, de fato, que uma driving pressure não protetora com uma frequência respiratória alta, elas são equivalentemente danosas para o parênquima pulmonar quando a gente aplica essas forças de forma a aumentar o estresse e o strain, ou seja, quando a gente aplica de forma não protetiva. Então, se nós fôssemos, nesse estudo, por exemplo, que comparou a mensuração direta do mechanical power com a avaliação isolada de frequência e de driving pressure, a gente consegue documentar de forma independente que o mechanical power foi associado com a mortalidade durante a ventilação na SARA, mas se nós fôssemos levar em consideração um modelo levando só o delta pressure, né, e a frequência respiratória, isso poderia ser eventualmente factível, uma vez que foram os dois principais fatores independentes, né, associados a maior mortalidade nesses pacientes. Como que a gente pode calcular o mechanical power na beira do leito? Existem duas equações. A equação para a modalidade volume controlada e a equação para a modalidade pressão controlada. Parece um pouco complexo, mas não é quando a gente aplica esses parâmetros na beira do leito e consegue ter esse número de forma muito prática e muito fácil para o paciente, né? O que nós temos visto ao longo desses anos de estudo do mechanical power é que talvez ele não seja sozinho a melhor ferramenta para direcionar. Esse estudo, por exemplo, foi publicado recentemente pelo Intensive Care, ele mostra que se você normatizar isso, ou seja, se você adequar o mechanical power, indexar ele pelo peso predito e pela complacência daquele paciente naquele momento, você vai conseguir dois índices muito melhores em predição de dano pulmonar e de mortalidade, em predição de mortalidade nessa internação, do que o mechanical power de forma isolada. A gente sabe que hoje um mechanical power maior do que 13 joules por minuto, ele se associa a um dano pulmonar. Quando você passa de 18 joules por minuto, você já começa a ter incremento de mortalidade naquela internação. Mas, né, o que a gente tem tido de evidências recentes é que, além do mechanical power de forma isolada, indexar ele pelo peso predito pela altura e indexar ele pela complacência, né, em modelos matemáticos, parecem trazer uma melhor acurácia na predição de dano e de mortalidade para esses pacientes, como a gente consegue ver nesse gráfico do estudo. E quanto mais grave a SARA, maior o impacto desse valor indexado do mechanical power com o peso predito e do mechanical power com a complacência do paciente, o que de fato parece fazer muito mais sentido. Então, esse mechanical power normatizado pelo peso predito e pela complacência parece ter uma performance de predição de mortalidade muito melhor do que os parâmetros clássicos de ventilação mecânica ou o próprio mechanical power de forma isolada. Possivelmente no futuro são dados a serem discutidos em estudos randomizados, né? Essa outra análise publicada no Critical Care, mais recente, né, ainda no ano passado,
tentou fazer uma comparação de diversas formas de avaliação do Mechanical Power, inclusive levando em consideração os dados desse estudo anteriormente mostrado, indexando ele por complacência, indexando pelo peso predito, mas também levando em consideração aspectos de imagem, de capacidade residual funcional, né, e de volume pulmonar. O que a gente conseguiu definir é que, de fato, os dois parâmetros mais importantes do ponto de vista de predição de mortalidade foram a indexação do Mechanical Power pela complacência e pelo peso predito do paciente. Então, calcular esse valor na beira do leito do Mechanical Power e indexar ele com o peso predito pela altura do paciente e com a complacência daquele paciente parece fazer mais sentido do ponto de vista fisiológico e acaba trazendo um valor mais individualizado na predição de mortalidade, né? E, de forma isolada, nenhum parâmetro por si só ele vai influenciar na mortalidade, assim como os sanguíneos por si só não influenciam na mortalidade, uma vez que você não aplica aquilo, se você não aplicar aquilo na beira do leito. Mas esses parâmetros são fundamentais e têm se mostrado fundamentais em predizer os pacientes que têm maior risco de dano pulmonar e maior risco de mortalidade naquela internação, né? A gente consegue documentar isso através de estudos de bancada, por exemplo, onde, sem uma avaliação de pressão transpulmonar, otimizando a PIP de fato, de forma individualizada pela pressão transpulmonar expiratória, a gente não consegue enxergar aquele colapso alveolar. A gente não consegue fazer broncoscopia contínua em todo mundo, nem pleuroscopia. Então, uma forma de enxergar esse alvéolo ciclicamente é através do cálculo da pressão transpulmonar e adequando isso para o Mechanical Power dele. Como eu falei, a discussão da aferição e exemplos da pressão transesofagiana foge do escopo da aula, né, mas tem se mostrado cada vez mais frequente e tornado-se o padrão ouro do ponto de vista de individualização do cuidado, de otimização de PIP, de otimização de pressão de platô e evitar o colapso cíclico desse alvéolo através de mensurações objetivas da pressão esofagiana, pressão transpulmonar e pressão da caixa torácica, né? Saindo um pouco desses parâmetros protetores, né, de ventilação mecânica e do Mechanical Power e de pressão transpulmonar, um outro aspecto vem sendo muito estudado, além dessa individualização do cuidado, seria como esse paciente ele vem sendo ventilado de modo espontâneo, né? E isso a gente chama de esforço. E provavelmente é um dos grandes tópicos a serem, que vem sendo estudados e vão ser melhor estudados ao longo dos próximos anos. De que forma a mensuração real do esforço do meu paciente na modalidade espontânea vai impactar no meu dano pulmonar e na mortalidade. A gente já sabe hoje que o paciente com maior esforço, e a gente consegue mensurar isso no paciente ventilado com o P01, por exemplo, que é uma das formas de avaliação de esforço, esse paciente que tem um esforço maior, uma P01 maior do que menos 5, a gente identifica maior estresse pulmonar, maior strain e consegue identificar, por consequência, maior dano alveolar. É o que a gente viu muito no COVID e chama hoje de PCILI, que é a lesão pulmonar autoinduzida. A gente não tem uma forma ainda padrão ouro para avaliação desse esforço nos nossos pacientes, mas é algo que acredito que no futuro muito próximo vai ser incorporado do ponto de vista da ventilação mecânica protetora. Assim como o conceito hoje de driving pressure menor do que 15, de volume corrente entre 4 a 6 ml por quilo e de pressão de platô menor do que 30, a gente deva ter uma avaliação objetiva de esforço e uma meta de esforço para atingir nesses pacientes e evitar que eles próprios causem lesão pulmonar por um esforço inadequadamente feito. A gente consegue documentar esse dano por esforço através de avaliações por tomografia na beira do leito e por pressão transesofagiana, onde a gente percebe que esses pacientes com esforço aumentado, com uma P01 muito alta, eles acabam forçando a entrada de ar, de volume, para essas áreas posteriores do pulmão, nesse fenômeno de Pendeluft, né? E isso promove sobredistensão alveolar, maior dano alveolar, consequentemente maior mortalidade. Se nós fôssemos falar então sobre quais seriam os principais aspectos para garantir uma ventilação mecânica de fato personalizada para o nosso paciente, a primeira coisa seria o bom senso,
né? Que é direcionar esses parâmetros usando dados de fisiologia na beira do leito. Garantir um volume corrente entre 4 a 6 ml por quilo para evitar o volutrauma. Garantir um drive pressure menor do que 15 para evitar teletrauma. Garantir uma pressão de platô menor do que 30 para evitar barotrauma. Se possível, mensurar a pressão transpulmonar para, de fato, entregar a melhor PIP e a melhor pressão de platô para aquele paciente. Calcular o mechanical power para entender qual o grau de transferência de energia para aquele paciente e se eu consigo interferir de alguma forma, reduzindo aquela transferência de energia, seja reduzindo a drive pressure ou seja reduzindo a frequência ventilatória, uma vez que a gente já sabe agora que são os dois principais aspectos, né, da ventilação mecânica que impactam nessa transferência de energia. O recrutamento alveolar tem ficado de lado, né, desde a publicação do ARCH Trial, mas em situações de extrema necessidade podem ser considerados de forma racional. Garantir uma troca gasosa adequada, considerando a prona. Tentar direcionar melhor o tratamento dos pacientes usando métodos de imagem portáteis, né? E, no futuro, entender, de fato, quais os perfis fenotípicos do meu paciente e qual seria a melhor estratégia de ventilação mecânica de tratamento individualizada por fenótipo. A gente enxerga isso na ventilação mecânica, assim como enxerga para diversas patologias, inclusive na sepse, né? O impacto que direcionar de fato o tratamento, individualizar o tratamento baseado em fenótipo, até que ponto isso vai beneficiar e provavelmente é um dos grandes objetivos do tratamento do futuro da ventilação mecânica. Então, se nós fôssemos hoje implementar uma estratégia de ventilação mecânica protetiva, levando em consideração esses novos conceitos, né, entregando uma ventilação de fato protetora e evitando o esforço excessivo, né, ou seja, evitando os nossos dois piores inimigos no manejo da SARA, que são a vili e a PECILI, a lesão pulmonar induzida pela ventilação e a lesão pulmonar induzida pelo próprio paciente, manejando a vili, a gente teria como grande objetivo, em resumo, minimizar o estresse e o strain do baby lung. Conseguir ventilar um adulto com necessidades de adulto usando o pulmão de bebê. Então, para isso, a gente precisaria evitar o excesso de PIP com a sobredistensão, evitar a falta de PIP, que é o desrecrutamento cíclico do alvéolo, entregando uma pressão de platô, driving pressure e volume corrente adequados conforme os parâmetros. E a gente só conseguiria, de fato, preencher todos esses pontos aqui através da avaliação de pressão transpulmonar e com o cálculo do mechanical power. Do outro lado, a gente evitar que esse paciente tenha um excesso de esforço diafragmático e excesso de assincronias, evitando a PECILI, ajustando as sincronias do paciente, avaliando a contração e a incursão diafragmática através da ultrassonografia, que tem sido um outro objetivo de futuro, ou incorporando métodos mais novos como o NAVA, por exemplo, aí a estimulação de fato diafragmática acoplada. Então, acoplando o esforço e acoplando a ventilação mecânica, reduzindo o esforço excessivo, reduzindo as sincronias e reduzindo o estresse e o strain do paciente, a gente conseguiria de fato reduzir a vili e reduzir a PECILI nesse paciente. Diversas estratégias hoje são consideradas e vêm sendo vistas para o futuro. Então, nós temos hoje o volume corrente, que a gente já tem bem estabelecido, mantém entre 4 a 6 ml por quilo, mantém uma driving pressure menor do que 15, avaliação adequada das curvas, evitando as assincronias, avaliação rotineira de P01 desse paciente, ou seja, uma vez que a gente começa a reduzir a sedação, a gente começa a tentar deixar o paciente entrar no ventilador. Essa avaliação da P01, quando maior do que 5, como eu falei, traduz um esforço aumentado que vai gerar PECILI no meu paciente mesmo do ventilador. O cálculo da pressão transpulmonar, tanto inspiratória quanto expiratória, mantendo uma pressão inspiratória positiva de até 5 e mantendo uma pressão expiratória limitada até 23 idealmente, de fato garantindo uma ventilação protetora. De novidade, a gente tem outras formas de avaliar a proteção de vili e a proteção de PECILI, né? Evitar o estresse e o strain do pulmão com SARA e evitar o esforço excessivo.
Nem todos os métodos são muito bem validados e muito bem incorporados do ponto de vista na prática na beira do leito, mas já existem, já são estudados, né, vêm sendo estudados e muito possivelmente no futuro muito próximo vão ser incorporados ao nosso arsenal terapêutico diário, como, por exemplo, na avaliação de esforço, a fração de encurtamento diafragmático e a fração de incursão diafragmática na avaliação de esforço, né, tentando manter uma fração de contração diafragmática entre 15% a 30%, o uso de dispositivos de estimulação diafragmática direta, como o método NAVA, por exemplo, a mensuração da pressão transesofagiana, como eu falei, e pressão transpulmonar. Se nós fôssemos traçar uma estratégia clínica para entregar a melhor ventilação mecânica individualizada, evitando a VILI e a PECILI, que são os dois grandes objetivos, nós primeiro teríamos que avaliar o controle do drive do paciente, evitando assincronias, né? Adaptando, individualizando a frequência respiratória, a sensibilidade, ou avaliando métodos de entrega desse drive de forma individualizada, como, por exemplo, o método NAVA. Segundo, a avaliação do esforço, se possível com a P01, e a mensuração da pressão transesofagiana. Com isso, a gente conseguiria, de fato, individualizar a entrega do fluxo, pressão expiratória, rise time, evitar a sedação excessiva e ajustar a PIP ideal para esse paciente. Um terceiro passo seria, todo dia na beira do leito, monitorar o estresse e o strain desse paciente, que é o que, de fato, causa o dano pulmonar na VILI, né? Através da avaliação de pressão transpulmonar e do mechanical power, de preferência indexado pelo peso predito e pela complacência, sempre ajustando a PIP, garantindo as pressões adequadas e monitorando por assincronias, né? O quarto passo, a monitorização adequada dessa ventilação, através das trocas gasosas do paciente e, assim que possível, avaliar para desmame, usando métodos de avaliação de esforço como a P01, fração de encurtamento diafragmático no ultrassom e a fração de incursão diafragmática também por ultrassonografia. Apenas com o uso dessas tecnologias e principalmente do que a gente tem de padrão ouro para entregar essa ventilação mecânica protetora individualizada, seria a avaliação da pressão transesofagiana, que é o que a gente tem de mais factível hoje em dia na beira do leito, de forma prática. Você só precisa ter o aparelho, obviamente, para acoplar no paciente e fazer a setagem adequada. Se nós fôssemos colocar em um slide, né, como esse estudo colocou, quais são os pontos de avaliação que a gente precisa prestar atenção para o futuro do tratamento desses pacientes, né? Quais são os pilares para evitar PECILI e VILI, né? Nesse paciente com SARA, ambas deletérias e ambas com impacto na mortalidade. Além de evitar o dano pulmonar e disfunção diafragmática, a gente precisa evitar a sedação excessiva, evitar a PIP excessiva que vai causar atrofia diafragmática e sobredistensão pulmonar, evitar as sincronias, que por si só são fatores independentes de mortalidade desses pacientes, evitar PIP insuficiente, principalmente nos pacientes obesos, onde a gente coloca uma PIP X, titula entre aspas, por complacência, mas sem mensuração da pressão transpulmonar expiratória, a gente não consegue avaliar se essa pressão ela é negativa ou não. Se essa pressão for negativa, abaixo de 0, a gente vai ter colapso cíclico desses alvéolos e vai ter dano pulmonar, né? Então, idealmente, manter entre 0 e 5 dessa pressão transpulmonar expiratória. Evitar a sedação insuficiente também, fora do tempo para o paciente. Evitar excesso de esforço ineficaz e também sempre levar em consideração a predisposição biológica desse paciente, né? Se nós fôssemos colocar, então, quais são os temas de fronteira da ventilação mecânica, o que vem sendo estudado, aplicado para incorporação no futuro muito próximo, o primeiro deles seria o Mechanical Power. A gente já viu o impacto que ele tem do ponto de vista de desfecho clínico, já vimos que a aplicabilidade do cálculo dele é factível, tanto em pacientes com volume controlado ou com pressão controlada. Ele tem correlação com mortalidade, sobretudo quando a gente faz a indexação pelo peso predito ou com a complacência, tem sido incorporado de forma cada vez mais crescente e sempre considerar essa normatização.
Segundo ponto seria a mensuração rotineira da pressão transpulmonar nos pacientes com SARA moderada e grave. Hoje é o padrão ouro do manejo individualizado da ventilação mecânica de fato protetora. É visto como essencial nos casos graves para que a gente possa de fato entregar uma pressão de platô individualizada, idealmente menor do que 23, entregar uma PIP otimizada, com uma pressão transesofagiana idealmente entre 0 e 5, e permite que a gente possa promover de fato a individualização. O NAVA, que é uma forma de evitar o esforço inadequado, evitar a PECILI nesses pacientes, é uma ideia extremamente interessante, mas ainda precisa de acurácia clínica documentada e de maior disponibilidade para incorporação na beira do leito, e o ultrassom diafragmático, que boa parte das unidades de terapia intensiva hoje dispõe e permite que a gente possa avaliar não só o pulmão em si, através do protocolo Blue, por exemplo, mas permitir ser uma ferramenta tão importante quanto a pressão transpulmonar na avaliação de esforço desse paciente. A gente já sabe hoje que tão perigoso, deletério, quanto a VILI é a PECILI, e o meu paciente de ventilação mecânica faz PECILI. Uma das formas da gente avaliar isso sem pressão transpulmonar é através da ultrassonografia diafragmática, com a fração de encurtamento diafragmático e a fração de incursão diafragmática. Isso permite a gente documentar causas ocultas de PECILI e tem a incorporação cada vez mais frequente nas unidades de terapia intensiva, como a gente tem visto nos congressos mais atuais de terapia intensiva. Eu agradeço a atenção de todos, espero que a gente possa ter explanado um pouco sobre o que seria a ventilação mecânica individualizada do futuro muito próximo, conceitos como mechanical power, pressão transesofagiana, e a principal mensagem da aula é que hoje ventilar o paciente com SARA moderada e grave, tendo como balizadores pressão de platô, PIP, driving pressure e volume corrente, não garanta a entrega do cuidado individualizado. Obrigado mais uma vez. Até a próxima.